Olá, voltei. Boa tarde. Em continuidade aos nossos estudos jurídicos, eu trago aqui para vocês, direito constitucional para concursos. Então, revendo aí algumas questões, né, vamos até o artigo 5º. Ele é bem extenso, na verdade, então por isso que eu vou apenas falar de alguns incisos em especial, propensos a cair em provas. Então, já que estamos estudando juntos, estou trazendo algumas dicas importantes aí para vocês. Bom, muito bem, o artigo 1º da Constituição Federal, ele vai falar a respeito da República Federativa do Brasil como um todo, no sentido de ser união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal e constituir-se em Estado democrático de direito, tendo como fundamentos: inciso 1º, a soberania; segundo, cidadania; terceiro, dignidade da pessoa humana; e quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, bem como quinto, pluralismo político. Bom, fantástico, essencial saber que, no nosso parágrafo único lá da Constituição, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Então, bem importante isso. Agora, eu trago a vocês a seguinte informação, e daí é importante falarmos a respeito. Tem uma dica, tá, que todo professor de direito constitucional passa, né, quando vocês entram aí na faculdade, que é a dica "Soci de Vapor", tá. Então, so de soberania, ci de cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, plu de pluralismo político. Então, para quem é bom aí de guardar dicas, soci de vaplu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, livre iniciativa e pluralismo político. Muito bem. Falando a respeito do segundo artigo, né, do artigo de número 2. Opa, passei direto aqui, só um momento. O artigo 2º da Constituição Federal, ele diz que são poderes da União independentes e harmônicos entre si: o legislativo, o executivo e judiciário. Esse artigo aqui nós estamos tendo algumas questões, importantes. Aqui eu quero falar a respeito de não misturarmos a prática com o conceito, que é fundamental, estabelecer que nós estamos estudando o conceito para aplicação em prova, a prática é uma outra coisa, tá? Mas aqui deixa bem claro que cada um dos poderes, né, são 3 poderes, o legislativo ele vai legislar, né, ele vai fazer a lei, o executivo ele deve executar e o judiciário ele vai fazer o quê? Ele vai julgar, né. Então seriam essas as questões. Então já vou passar lá para o nosso artigo 3º. Bom, o artigo 3º aqui ele fala sobre os objetivos da República Federativa do Brasil, tá. E aqui vale lembrar que eles começam por verbos, olha só que interessante, aqui a língua portuguesa falando com a lei, né, com o direito, amo, amo minhas 2 formações. Então o artigo 3º ele diz assim: que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir, garantir, erradicar e promover. Olha lá os verbos, né? São as ações. Então, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar, erradicar no sentido de acabar com a pobreza, marginalização, reduzir desigualdades sociais e regionais. Quarto, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, aqui fica bem claro toda a informação. No artigo 4º da Constituição, ele vem falar sobre 2 incisos específicos, tá? Eu não vou fazer a leitura dele como um todo, mas eu chamo atenção para os incisos 7º e 8º. Lá no inciso 7º, ele fala sobre a solução pacífica dos conflitos e no 8º, do repúdio ao terrorismo e ao racismo.
Aqui eu queria chamar a atenção de vocês, para 2 questões importantes, tá. Eu até fiz aqui algumas anotações, e aí eu vou querer passar para vocês, porque de fato são bem importantes e me chamou a atenção nesses 2 incisos. No que diz respeito à seguinte questão: lá na solução pacífica dos conflitos, quando ele aborda, eh, vamos dizer assim, tem uma súmula, pessoal, na verdade, que é a súmula, é a parte de todos os artigos, nós temos aí, eh, a pacificação de conflitos, né, esses princípios, eles vão reger o Brasil não só como enquanto comunidade nacional, como também internacional, entre questões de guerra, né, e também a questão interna. Então, é só para chamar atenção nessas 2 situações. Aí no próximo, que é um dos artigos mais longos que nós temos, né, o artigo 5º da Constituição Federal, aqui sim a gente vai trabalhar com a súmula, que é para complementar a informação. O que que traz o artigo 5º em seu caput? Que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, ou seja, não há diferença. Então, deve ser garantido aos brasileiros e aos estrangeiros que são residentes aqui no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, nos termos seguintes. E aí começam os incisos. Muito bom. Nesse primeiro momento, eu quero trabalhar com vocês o inciso terceiro, tá? O inciso terceiro tem grande probabilidade de cair numa dessas provas aí que estão ocorrendo, que vão ocorrer, na verdade. Ele diz que ninguém será submetido a tortura e nem a tratamento desumano ou degradante. E é uma questão bastante polêmica, que tem vários artigos, inclusive depois quem quiser e tiver curiosidade de procurar, vale a pena. A súmula vinculante de número 11, recente, aliás, ela vai abordar a questão de ser desumano, algemar por qualquer motivo, tá? Em resumo, é isso que está falando essa súmula. Mas eu trouxe para vocês o inteiro teor, que é para conhecimento. Ela diz o seguinte, ó: só é ilícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade. Bom, aqui tem a questão da humanidade, que é corroborada, mas é tão subjetiva essa questão, porque quando você fala de perigo à integridade física própria ou alheia, né, vai depender da situação, do contexto, então é bem subjetivo aqui. Mas eu quero deixar bem claro que essa súmula vinculante 11, ela foi criada justamente para proteção, né, da integridade da pessoa. Em relação a isso, então, foi muito bem colocada, bastante atenção, tá, nessa questão aí do uso das algemas. No artigo 5º, no seu inciso 6º, tá, a gente vai trabalhar essa questão da inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e liturgias. Bom, todos nós sabemos que o Brasil é um país laico, né, ou seja, nós temos liberdade para nos expressar, nas formas religiosas né, que assim nos apetece, ou não. E então eu estou trazendo uma atenção especial, porque eu já vi cair isso em provas de concurso, se nas escolas públicas pode ser ministrada a aula de ensino religioso, tá, de qualquer crença. Sim, tá, pessoal, pode ser ministrada. O que não pode é ser de caráter obrigatório para validar nota, por exemplo, né, mas ela pode sim ser ministrada. Uma outra questão que eu estou trazendo para vocês, até coloquei em azulzinho, né, dei uma ressaltada aí de uma outra cor, é a questão do entendimento atual do STF quanto ao uso de símbolos religiosos em órgãos e repartições públicas,
né. Então, talvez vocês já tenham visto em algum momento, em alguma audiência, ainda que seja por vídeo, a questão do crucifixo ali atrás do juiz de direito, né, ou mesmo num escritório de advocacia. Então, eh, houveram muitas polêmicas a respeito disso, mas poxa vida, parem para pensar, se somos laicos, né, por que não, né, enfim, então o entendimento atual do STF é que pode sim o uso de símbolos religiosos em órgãos e repartições públicas, e assim, não vai ferir essa laicidade do nosso país. Muito bem, ainda no artigo 5º, lá no inciso 13, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Bom, em regra, turma, a liberdade de escolha da sua atividade profissional, me parece óbvio que eu escolho o que eu quero ser. Eu quero ser engenheiro, eu quero ser professor, eu quero ser industrial, enfim, tá? Porém, a nossa grande mãe das leis, né, a Constituição Federal, ela vai trazer sob forma de norma contida, vejam só, contida, ou seja, contida porque ela pode sofrer alteração, ela pode ter alguma restrição. Eu já vou trazer logo o nosso exemplo de advogados ou futuros advogados que seja, tá. Advogado, ele vai lá, ele estuda 5 anos, algumas universidades, faculdades até um pouco mais, né, e aí depois disso ele já pode advogar? Não, ele tem uma nós temos uma restrição, que é o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, tá. Você só consegue advogar de fato depois que você passa no exame da ordem e vejam só, cuidado, é uma outra questão que pode cair em prova. Não só passar no exame da ordem, é passar no exame da ordem e ir lá, fazer o juramento e pegar a tua carteirinha, aí sim você pode advogar, né, mas não desistam. Fé e força. Muito bem, o artigo 5º inciso 16 da Constituição, ele vai falar da reunião pacífica sem armas em locais abertos ao público, são os protestos, né, pessoal. Bom, atenção, não precisa de autorização para esse tipo de reunião em protesto, mas o STF traz o entendimento que para fins de segurança até e há de se concordar que de fato procede, deve ser comunicado, e essa comunicação pode ser feita em mídias sociais, tá bom? E também desde que não haja uma outra reunião marcada para o mesmo dia, horário, enfim, ok? O artigo 5º, inciso 69, vejam só, até coloquei o número, eh, o número cardinal ali da Constituição, né, não só em romanos, porque sempre dá uma confundida aí os algarismos romanos. Para mim também, viu gente, eu não sou da área de exatas não. Bom, conceder-se mandato de segurança para proteger direito líquido e certo. Queridos, olha só, a gente vai tratar desse remédio constitucional, mandado de segurança. O objetivo do direito líquido e certo, em casos de abuso de poder público, a autoridade ou alguém que, por conta da sua profissão jurídica e no seu exercício, abuse de tal situação. É importante destacar aqui que ele tem custo, portanto é oneroso e é de natureza residual, ou seja, só vai caber para uma situação na qual não couber tanto o HC, o habeas corpus, nem o habeas data. E aí não precisa ser comprovado, porque ele por si só já tem prova pré-constituída, o famoso dito probatório. Um exemplo de questão que pode cair numa prova, ó. Alguém precisou de uma certidão, tá? Aí ela foi lá num cartório de determinada região e lá nesse cartório foi-lhe negada essa certidão. Aí vem a pergunta, né? Qual atitude essa pessoa que teve a negativa deve impetrar? Um mandado de segurança, tá? Porque se trata de um documento. Se fosse uma informação pessoal, daí seria o mandado um mandato específico, tá? Não ser o habeas data, no caso. Uma outra questão, quem pode entrar com mandado de segurança coletivo, porque nós temos 2 tipos, né, o individual e o coletivo. Somente partido político com representante no Congresso Nacional. E aí, no seu
Inciso 72, considerar-se-á habeas data, em 2 possibilidades: informação de caráter pessoal, como eu havia dito anteriormente, e também para retificar algum tipo de informação. E por último, o mandato de injunção, usa-se esse remédio constitucional apenas para complementar algo que faltou regulamentação na lei. Trata-se então de uma norma de eficácia limitada. Muito bem, espero ter ajudado mais um pouquinho vocês. A mim ajudou bastante poder falar, eh, com outras pessoas interessadas e que também vão prestar, provas aí, assim como eu tenho prestado, sempre presto provas de concurso, tá. E aí, importante, eu tenho esse código, eu acho que vocês não vão ver, tá, o meu é pequenininho, mas e todo marcado também, mas é sempre importante estar fazendo a leitura da lei, né, junto às aulas, porque eu gosto do físico, mas vocês hoje em dia, nós, né, temos aí no online. Ok? Obrigada, até breve, fiquem com Deus.